CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, bom dia para você que está ligado na Rádio CBN Campina Grande. Estamos chegando com o programa CBN Universidade deste sábado, com muita informação sobre ciência, inovação, educação, desenvolvimento e as principais ações da Universidade Estadual da Paraíba. Eu sou Erivaldo Laurindo. Olá, bom dia, eu sou Edson Tavares. O CBN Universidade é feito por servidores da Coordenadoria de Comunicação da UEPB e estagiários do curso de jornalismo. Nós vamos até às 10 da manhã e estes são os destaques de hoje. Luciano Nascimento fala sobre a nova vacina contra câncer de pulmão. Uma reportagem explica o que é uma empresa júnior, como funciona e que serviços prestam na UEPB. Na entrevista de hoje, vamos falar com a bióloga Maiara Bezerra Ramos sobre a caatinga, um bioma exclusivamente brasileiro que cobre 70% da região Nordeste. Denis Medeiros traz dicas de português sem segredos, bem descomplicado. Prazo para envio de relatório final de todos os projetos de iniciação científica da cota 2023-2024 termina na próxima segunda-feira, dia 30 de setembro. Uma reportagem produzida por estudantes do curso de jornalismo foi agraciada em segundo lugar com o prêmio Sebrae, que incentiva produções jornalísticas sobre empreendedorismo. E ainda, projeto incentiva a prática de xadrez e promove oficinas para quem quer aprender a jogar. O CBN Universidade está começando agora. Apresentação: Edson Tavares e Erivaldo Laurindo. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de pós-graduação em Serviço Social pela UEPB. Para a nova turma de mestrado, semestre 2025.1, estão sendo ofertadas 15 vagas, sendo 11 destinadas para ampla concorrência e 3 para cotas, além de uma vaga específica para pessoas com deficiência. O processo é voltado para pessoas com graduação na área de serviço social ou áreas afins. As inscrições podem ser feitas até o dia 4 de outubro, exclusivamente pela internet, enviando a documentação exigida no edital por e-mail. O processo seletivo será em 3 etapas. A primeira é a prova escrita eliminatória, seguida da arguição do projeto por meio de entrevista presencial com a comissão de seleção e finalizando o processo com a avaliação do currículo do sistema Lattes dos candidatos. O programa de pós-graduação em Serviço Social estrutura-se na área de concentração, Serviço Social, Questão Social e Direitos Sociais. A previsão é que o resultado da seleção seja publicado no dia 2 de dezembro deste ano. E agora é hora da coluna Direito e Cidadania, com o professor Luciano Nascimento, que fala hoje sobre a vacina contra o câncer de pulmão. Direito e Cidadania, com Luciano Nascimento. Bem, ouvintes, na coluna de hoje um tema que é irrenunciável para todos nós, seres humanos. Afinal de contas, trataremos sobre saúde. Muito bem, o tema da coluna Direito e Cidadania no CBN Universidade de hoje é o direito à saúde e a vacina cubana contra o câncer de pulmão. Muito bem. A nossa Constituição de 5 de outubro de 1988, que o então senador e presidente do Congresso Nacional, Ulisses Guimarães, a nominou de Constituição Cidadã, no seu artigo 196, capítulo sobre a saúde, estabelece que a saúde é um direito de todos os cidadãos e cidadãs e que, portanto, ela é um dever do Estado e um direito constitucional dos cidadãos e cidadãs. E que o direito à saúde se efetiva a partir de uma previsão normativa na Carta Magna de 88, com diretrizes inequívocas para a ordem de políticas sociais e econômicas no campo da saúde. Pois, com uma definição, com uma organização, uma sistematização de uma política pública ou social ou econômica por parte do Estado sobre a saúde, tem-se em desenvolvimento, portanto,
ou a abertura de uma perspectiva, portanto, da redução de riscos de doenças e que, portanto, podem atingir toda uma população. Mas ainda, essa política sistemática de saúde, e assim é o que se deseja, deve construir um acesso universal e igualitário ao sistema de saúde. E por isso, o Brasil tem, na sua realidade política, social, econômica, no campo da saúde, o SUS, Sistema Único de Saúde. O que caracteriza, portanto, toda essa construção, a saúde como um direito fundamental social. Afinal de contas, ela também está prevista lá no caput do artigo 6º da Constituição Federal. A vacina, esse fenômeno do campo da saúde, ou seja, um instrumento de natureza da saúde utilizado para gerar imunidade e controle e, portanto, eliminação de doenças provocadas por vírus, bactérias, etc., torna-se, na modernidade e na modernidade contemporânea, um instrumento irrenunciável para, portanto, um monitoramento, controle e erradicação de doenças que atingem toda a população. Vide os 2 anos de pandemia que o planeta viveu. Ou seja, os 2 anos da pandemia da Covid-19 mostrou para todos nós a relevância insubstituível das vacinas numa sociedade moderna e contemporânea que procura, de todas as formas, a partir de uma ação pública, o controle e a eliminação das doenças que assolam as populações. E é nesse contexto que Cuba constrói uma vacina contra o câncer de pulmão. O que isso quer significar? Aquela pequena ilha, ali a 130 quilômetros de Miami, que sofre um bloqueio econômico por parte dos Estados Unidos da América do Norte há mais de 60 anos, bloqueio esse acompanhado pela Europa e por todos os países da OTAN, um país que, com esse estudo da vacina contra o câncer de pulmão, dá passos extraordinários em direção ao que mais sonhamos em um processo civilizatório, a humanidade. Cuba, portanto, com a vacina contra o câncer de pulmão, demonstra que a construção de um processo civilizatório ou aperfeiçoamento de um processo civilizatório dá-se por políticas públicas direcionadas à efetividade do humano, à melhoria das condições de vida de todo e qualquer ser humano. E a vacina está sendo lançada ou comercializada na Bielorrússia. E aí todos podem perguntar, e por que a vacina, Luciano Nascimento, está sendo comercializada lá na Bielorrússia? Ora, exatamente porque Cuba está sob um embargo econômico e que não pode botar seus produtos em países que chancelam o embargo praticado pelos Estados Unidos da América do Norte desde os anos 60 do século XX. A vacina não pode ser comercializada no espaço da União Europeia e nem tampouco no território americano. Para um país com poucos recursos financeiros em função de um embargo econômico há mais de 60 anos, que lhe gera, segundo os últimos dados apresentados, um prejuízo na sua economia da ordem de 150 bilhões de dólares, Cuba dá passos extraordinários na biotecnologia e cria, portanto, a vacina denominada Sinovac EGF, a vacina contra o câncer de pulmão. Essa vacina é capaz de prolongar e melhorar a vida de pacientes em etapas avançadas dessa doença, o câncer de pulmão. E a vacina é o resultado de 16 anos de investigação direcionada a esse tumor que atinge milhões de pessoas em todo o planeta. A ideia, portanto, é a construção de uma vacina que os resultados já mostram que ela não provoca reações adversas, baseia-se em proteína relacionada com o processo de proliferação celular, com qual o câncer se torna desencadeado, digamos assim, ou desfibrilado no corpo humano. E a vacina cubana, portanto, denominada de Sinovac EGF, se apresenta como uma solução
nunca antes vista para o combate, para uma política pública de saúde contra o câncer de pulmão. Aquela pequena ilha, voltamos a afirmar, a 130 quilômetros de Miami, mostra, como escreveu Eduardo Galeano, que um outro mundo é possível. Um mundo voltado para a efetividade da humanidade através da política pública ou de uma política pública da saúde que alcance a todos que necessitam dessa vacina. Obrigado, Luciano, e até a próxima participação aqui no CBN Universidade. No próximo bloco tem informação importante para o pessoal dos projetos de iniciação científica da UEPB. E ainda uma reportagem sobre as empresas juniores da instituição que prestam serviços em diversas áreas para a população. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Atenção que termina na próxima segunda-feira, dia 30 de setembro, o prazo para envio do relatório final de todos os projetos de iniciação científica da cota 2023-2024. De acordo com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UEPB, o envio do documento deve ser realizado exclusivamente pelo orientador, através de formulário eletrônico a partir do e-mail institucional do pesquisador. No caso de o mesmo orientador ter mais de um projeto, os relatórios precisam ser enviados separadamente por pesquisa ou plano de trabalho. Os editais, com todas as orientações, você confere no site da instituição, uepb.edu.br. Você sabe o que é uma empresa júnior? Como ela funciona e quais serviços pode oferecer para a comunidade? Atualmente, a UEPB tem 4 empresas juniores ativas em áreas diferentes. Confere aí na reportagem de Matheus Ronelli. As empresas juniores são associações civis sem fins lucrativos formadas e geridas por alunos de um curso superior. Eles têm o objetivo de contribuir ativamente para o desenvolvimento da sociedade ao qual estão inseridos, oferecendo serviços de baixo custo para a comunidade local ou de outras regiões. A Eleven, Digiló, NAPS e Pilares são as 4 empresas juniores vinculadas à Universidade Estadual da Paraíba. José Moura, coordenador de empreendedorismo da Coordenadoria de Inovação e Tecnologia da UEPB, fala sobre o trabalho realizado pela Inovatec junto às empresas juniores dentro da instituição. A Inovatec, como todo órgão da universidade, né, e como os centros, como as coordenações e tal, elas não podem se envolver ou dar opinião ou se posicionar dentro das empresas juniores. Nosso papel é de neutralidade e, na medida do possível, o apoio máximo que a gente possa dar. Tá? Nesse apoio máximo, então, a gente tem buscado conscientizar os centros em relação à importância das empresas juniores. Isso a gente faz dentro da nossa caravana de inovação, né? Então a gente tem um momento anual de encontro com a comunidade, principalmente os órgãos gestores. A gente tem essa conversa informando da necessidade de dar apoio, tá? E também no auxílio regulamentar, tá? Então a gente tem uma resolução. Essa resolução ela legaliza e organiza o funcionamento das empresas juniores dentro da instituição e protege esse funcionamento, tá? Tanto na relação da empresa júnior com a comunidade, né, com a instituição, quanto juntamente com o professor. A Eleven presta serviços de consultoria internacional e estudo de mercado. A Digiló atua no campo extrajudicial com a supervisão e orientação de experientes professores graduados em Direito. O NAPS é referência no ramo da assessoria contábil e a Pilares presta serviços de projetos dentro da engenharia civil e da arquitetura. Rayane Araújo, bacharel em Direito pela UEPB, passou pela empresa júnior Digiló Consultoria, no Campus 3, em Guarabira. A Digi, como nós carinhosamente apelidamos, posso dizer que foi uma das maiores e melhores experiências da graduação. Isso porque ela é definitivamente a realização de um sonho de trazer o movimento de empresas juniores para dentro do nosso Centro de Humanidades e também para o nosso curso de Direito, que até então não tínhamos
essa prática jurídica, dada a ausência de funcionamento, à época, de um núcleo de prática jurídica, e também como nos encontrávamos num período pandêmico, também não tínhamos como estagiar aqui em Guarabira. Posso dizer que ela foi fundamental, não só para a minha formação profissional, mas também para os meus colegas, né? Ela possibilitou esse contato com a prática jurídica, essa vivência do empreendedorismo jurídico e também muito networking. Assim como a Digiló, as outras empresas juniores da UEPB garantem que os estudantes possam colocar em prática o que foi visto em sala de aula no mercado empresarial, com o suporte dos professores e espaços cedidos pela instituição, como destaca Cibele Thaís, professora orientadora do NAPS, que fica no Campus 1, em Campina Grande. É uma experiência ímpar para os alunos poderem colocar em prática algo que ouvem na teoria. Então, assim, é uma experiência muito boa, porque é uma imersão numa empresa, né, numa empresa pequena, onde eles têm contato com outras empresas e podem colocar em prática conhecimentos, né, diversos, tanto na área administrativa, né, com seus vários setores que compõem uma empresa, uma organização, como na área contábil também, contábil financeira, né, na área de marketing, o curso de jornalismo também pode se especializar em algo desse tipo, né, e de serviço social também. Então, eu acho que os alunos que conseguem ter no seu currículo essa experiência, eles saem muito melhores do que entraram, né? Com experiência prática e com conhecimento muito maior na sua bagagem. Para ter acesso aos serviços das empresas juniores da UEPB, é preciso entrar em contato por meio do Instagram de cada empresa e solicitar uma reunião para conhecer a iniciativa e fechar a melhor solução para você. De Matheus Runelli para o CBN Universidade. Obrigado, Matheus. Agora a gente se liga na participação de Denis Medeiros com as dicas de português sem segredos aqui no CBN Universidade. Português sem segredos, com Denis Medeiros. Olá, ouvintes, tudo bem? Vamos para novas dicas da nossa língua portuguesa no dia a dia. Quem aqui nunca precisou felicitar um amigo, um familiar, depois que passou o dia do aniversário, não é? E aí, parabéns atrasado ou parabéns atrasados? A concordância nominal correta é parabéns atrasados, porque parabéns é o plural de parabém. Segundo ponto de hoje, em tempos de redes sociais, há muitas pessoas aí conjugando o verbo maquiar de maneira equivocada. O certo não é eu maqueio, é eu maquio, beleza? A terceira dica é quando eu uso ir a ou ir para. Ir a significa que eu vou, mas volto. Ir para, eu vou e fico. Então, vou ao cemitério. Eu vou fazer uma visita e volto. Vou para o cemitério. Então, eu vou e fico, provavelmente enterrado. Quarta dica, o uso de enfim junto e enfim separado. Enfim junto dá a ideia de finalmente. Enfim estamos juntos. Finalmente estamos juntos. Finalmente chegou o momento. Enfim separado dá a ideia de no final. Então, ele está em fim de vida. Ele está no final da vida. E por fim, estamos vivenciando aí um período de campanha eleitoral. Já já vem aquela pergunta, qual é a sua seção? Esse seção é com S, C cedilha, é com C e 2 S, é com S, SS. Sessão eleitoral é S, C cedilha. O sessão com C e 2 S vem do verbo ceder. Então, vamos fazer uma cessão de direitos. Vem do verbo ceder, ceder direitos. C, 2 S. O S e SS é uma reunião. Então, vamos à sessão das 9h30. Então, vamos à reunião. S e 2 S. Beleza? É isso, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, manda para a CBN, manda para o nosso Instagram, @prof.denismedeiros, Denis com 2 Ns. Vai ser uma alegria trazer essa interação para o nosso sábado, para o nosso Português Sem Segredos. Um abraço, bom fim de semana e vamos em frente. Obrigado, professor Denis Medeiros. E pegando o gancho na dica do professor, na hora de ir até a sessão, com S no começo e com C cedilha, no dia 6 de outubro, fique atento. Avalie bem todas as propostas dos candidatos que devem governar a cidade.
Tem uma semana aí pela frente e ainda é tempo de analisar as melhores opções. E antes do intervalo, uma informação sobre calendário de atividades acadêmicas na UEPB. Nos dias 1 e 2 de outubro, o Centro de Ciências Biológicas e da Saúde do Campus 1 promove o minicurso Educação Biológica pela Pesquisa, Fundamentos e Aplicação. O evento é presencial a partir das 8 horas da manhã no Departamento de Biologia. O curso tem 20 horas de duração e é voltado para os estudantes de todas as licenciaturas, especialmente os graduandos de Biologia e profissionais da educação de todos os níveis. Serão abordados temas com a pesquisa enquanto fundamento metodológico ou pedagógico em processos de educação biológica, fundamentos teóricos e filosóficos do ensino por pesquisa, além de estratégias de aplicação do ensino biológico por pesquisa, e será ministrada pelo professor José Valberto de Oliveira. E no próximo bloco tem entrevista com a bióloga e pesquisadora Maiara Bezerra Ramos. O tema é o bioma da Caatinga. CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Para você que está sintonizando agora na 103.5 FM, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos com o CBN Universidade no ar. A UEPB recebeu agora, no mês de setembro, a visita de representante da empresa Tec Assistiva, uma das maiores distribuidoras internacionais de tecnologia assistiva. Na oportunidade, foram apresentadas algumas tecnologias para o desenvolvimento de projetos de educação inclusiva voltada a pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação. O encontro foi no Campus 5 da UEPB em João Pessoa e pela nossa instituição participaram servidores do Sistema Integrado de Bibliotecas, da Reitoria e do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão. A UEPB foi uma instituição escolhida para a visita por contar com diversas iniciativas com foco na inclusão e acessibilidade em todos os campos. Além do NAI, a Pró-Reitoria Estudantil mantém o programa de tutoria especial, que assegura o acompanhamento de um tutor para todo estudante com algum tipo de deficiência. E ainda tem o serviço Braille Library, que faz o empréstimo de livros em braille para pessoas com deficiência, com acesso a diversos títulos em diferentes bibliotecas. A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, ocupa 11% do território nacional. No Nordeste, cobre cerca de 70% da região. Isso porque na Caatinga predomina clima com temperaturas entre 25 e 30 graus, com baixa incidência de chuva. A bióloga e pesquisadora doutora Maiara Bezerra Ramos, do Laboratório de Ecologia Integrativa, o Ecotropics, da UEPB, tem publicado trabalhos científicos sobre o assunto. E por isso é com ela a nossa entrevista de hoje, para que possamos entender um pouco mais sobre esse bioma que tanto está presente no nosso território. Professora, como surgiu o interesse pelo bioma da Caatinga? Acho que aprendi a admirar a Caatinga desde muito cedo. Desde a infância estive imersa dentro da Caatinga. Sou filha de agricultores e cresci em uma área rural do interior da Paraíba. E sempre acompanhei meus pais nas atividades do campo e minhas lembranças da infância sempre remetem a uma admiração, um interesse e uma curiosidade pela natureza. Por exemplo, o porquê algumas plantas os animais podiam consumir, enquanto outras podiam levar à morte desses animais. O porquê as pessoas retiravam algumas plantas do ambiente e outras não podiam ser tocadas. Essas eram questões que já me intrigavam desde a infância. Então, na escola, esse interesse ele passa a ser partilhado e validado nas discussões sobre as questões ambientais da Caatinga. E acho que nesse momento decidi entrar no curso de Ciências Biológicas. E já na universidade, em contato com alguns professores e com as pesquisas realizadas, é que emerge o interesse em trabalhar com o ambiente em que eu cresci. Para que o público entenda um pouco mais sobre esse bioma, professora, explica para a gente o que é a Caatinga e quais são as suas principais características. Nós chamamos de Caatinga uma região marcada por um clima semiárido que se estende por todos os estados do Nordeste brasileiro até uma porção norte do estado de Minas Gerais
e que possui aspectos climáticos, geológicos e de biodiversidade bem definidos. Esse nome Caatinga tem origem do tupi, que significa mata branca, e está associado ao aspecto esbranquiçado que as plantas dessa região apresentam ao perderem suas folhas durante a estação seca. Além da perda de folhas durante a estação seca, as plantas da caatinga possuem outras características, como a presença de espinhos, caules e raízes com modificações para o acúmulo de água. Todas essas características são estratégias das plantas para sobreviverem aos períodos de estiagem. E essas características são comuns em plantas de regiões semiáridas. É importante destacar também que a caatinga apresenta uma enorme variação na paisagem. E isso ocorre devido à variação nas características do solo, dos níveis de precipitação, temperatura, do histórico de uso e ocupação, entre outras variáveis. Então, quando falamos de caatinga, estamos nos referindo a uma floresta tropical sazonalmente seca, mas aqui consideramos não apenas a vegetação, mas todas as formas de vida que estão presentes nessa região ecológica e social. A Caatinga vem sendo devastada, principalmente pelas atividades humanas, isso é um fato. Quais as ações mais prejudiciais, professora, que contribuem para esse cenário? O cenário de degradação da Caatinga tem início com a chegada dos europeus e a implementação da criação extensiva, utilizando a vegetação dessa região como pastagem para rebanhos de bovinos e caprinos. Além disso, a extração de madeira para construção e combustível, ela ocorreu de forma demasiada. Em seguida, nós tivemos a instalação das culturas do algodão, do sisal, entre outras, que levaram ao desmatamento de grandes áreas de Caatinga. É importante destacar que a Caatinga ela foi por muito tempo negligenciada em termos de esforços de pesquisa e políticas de conservação, o que contribuiu para que todas essas atividades fossem feitas de maneira indiscriminada, sem cuidado ao meio ambiente, sem levar em consideração as características ecológicas da região. E aqui eu destaco características relacionadas ao solo, à cobertura vegetal, ao regime de chuvas e até mesmo o próprio desenvolvimento e estabelecimento das plantas. Por exemplo, a cultura do corte e queima para a criação de áreas de pastagem e agricultura. Ela é totalmente inadequada para uma região que enfrenta a escassez hídrica. Nós deveríamos, na verdade, utilizar os restos das plantas para diminuir a evapotranspiração do solo e garantir um menor estresse hídrico, o que resultaria em uma maior produtividade. Então, o que eu quero destacar aqui é que todo esse cenário de degradação que observamos é fruto de um conjunto de ações antrópicas que desconsideram as características do próprio ambiente e que vem ocorrendo ao longo de milhares de anos. Quais as consequências que toda essa devastação vem causando e que pode causar a curto e longo prazo? As consequências desse cenário nós já estamos enfrentando. Os processos de erosão do solo e desertificação estão se intensificando e podem ameaçar a estabilidade da Caatinga e, consequentemente, nosso bem-estar e qualidade de vida. Por exemplo, a diminuição e perda de áreas produtivas para a agricultura pode ter consequências severas para toda a sociedade. Além disso, nós estamos perdendo espécies e diversos serviços que elas nos oferecem e que são fundamentais para a nossa vida, como, por exemplo, a polinização feita pelos insetos. Aqui eu quero lembrar que, com as mudanças climáticas globais, as estiagens elas tendem a se tornar mais recorrentes e prolongadas em regiões semiáridas, como é a nossa. E nesse contexto, nas regiões com maiores níveis de aridez e que são submetidas a elevados níveis de distúrbios antrópicos, esse cenário é ainda mais preocupante. Portanto, é importante destacar que as medidas para a conservação da biodiversidade devem integrar diferentes atores da sociedade e levar em consideração o contexto social, o contexto biológico e físico da Caatinga. A senhora teve 2 artigos sobre a Caatinga publicados internacionalmente. Como foi esse processo de pesquisa e construção? Esses artigos fazem parte da minha tese de doutorado
E a ideia da tese surge da vontade de integrar o efeito das interações humanas com a biodiversidade. Durante a graduação e o mestrado, eu me dediquei a pesquisas com ecologia vegetal tradicional, investigando a influência do solo e altitude sobre a diversidade de plantas. No entanto, ali no final do mestrado, nós começamos a entender que o componente humano ele exerce forte influência sobre os padrões de diversidade de plantas na Caatinga. E, portanto, integrar informações sobre as ações humanas às nossas pesquisas seria a peça-chave para explicar a complexidade da Caatinga. Nós entendemos que as medidas de distúrbio antrópico refletem diversas características da vegetação e, por outro lado, as populações rurais elas detêm um vasto conhecimento sobre a dinâmica da biodiversidade. E esse conhecimento das populações rurais é fundamental para entendermos o funcionamento da Caatinga. Qual a sensação de ter seu trabalho reconhecido fora do Brasil? É um longo percurso até chegar aqui. E tive ajuda, a colaboração de diversas pessoas. E muitos vínculos profissionais e pessoais foram estabelecidos ao longo dessa trajetória. É, na verdade, um misto de sentimentos. É gratificante saber que estou contribuindo com avanços na ciência, nas pesquisas sobre a Caatinga, saber que estou levando o nome da nossa região, das instituições por onde passei, e que estou mostrando para a sociedade como um todo a importância do conhecimento das populações rurais sobre o uso da biodiversidade. Então, é muito satisfatório tudo isso, é uma grande realização pessoal e profissional. E meu desejo é que as informações apresentadas nesses trabalhos sejam levadas em consideração pelos gestores públicos para a tomada de decisões sobre a conservação da Caatinga. Que orientação a professora evidencia para quem, assim como a senhora, tem fascínio por essa área? A Caatinga é um ecossistema fascinante e complexo. Toda a heterogeneidade das condições ambientais, da biodiversidade e das populações humanas que vivem aqui contribuem para essa complexidade. E nós ainda temos muito para estudar, muito para compreender. Muitas lacunas ainda existem e nós precisamos de muitos esforços de pesquisa e a implementação de políticas de gestão de qualidade que sejam capazes de assegurar a sustentabilidade desse ecossistema. Os danos causados pelo nosso uso histórico, eles são inegáveis. Mas a sociedade precisa de profissionais qualificados para atuar nessa área. Então eu vislumbro essa área como um campo muito vasto, próspero. Agradecemos a disponibilidade da professora Maiara Bezerra Ramos pela entrevista, que teve a produção de Tailane Almeida. O Centro de Educação, SEDUC, da UEPB, está com um processo seletivo aberto para intérpretes de Libras. O edital prevê uma vaga e os interessados devem se inscrever online no site da UEPB até o dia 30 deste mês. O edital completo e o link do formulário de inscrição também estão disponíveis no uepb.edu.br. Essa oportunidade para intérprete de Libras é um processo seletivo simplificado e conta com prova escrita e prática para os candidatos, além de avaliação de títulos como critério de classificação. O resultado deve ser divulgado no dia 29 de outubro. No próximo bloco tem os detalhes de um projeto de extensão da UEPB que estimula a prática do jogo de xadrez para o desenvolvimento de várias habilidades. Fica sintonizado aqui com a gente no CBN Universidade, que voltamos já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com CBN Universidade. 3 estudantes do curso de jornalismo da UEPB foram premiadas em segundo lugar na categoria Jornalismo Universitário do Prêmio Sebrae, nível estadual, que busca valorizar produções jornalísticas que enfocam o empreendedorismo. O tema central desta 11ª edição do prêmio foi a contribuição dos pequenos negócios na transformação de realidades locais, abordando as melhores iniciativas de transformação social através do empreendedorismo. A equipe que conquistou a premiação com a reportagem Sereias da Penha, a arte de transformar mulheres,
foi composta pelas estudantes Emily Dantas, Milena Ferreira e Hilary Venâncio. A reportagem foi publicada na 2ª edição da revista digital Anti-Horário, Soluções no Litoral, do projeto de extensão Anti-Horário, que é coordenado pelo professor do curso de jornalismo Antônio Simões. Uma das estudantes premiadas, a Emily Dantas, mandou um áudio para a gente falando sobre a reportagem e a premiação. Vamos ouvir. A reportagem Cereja Penha, a arte de transformar mulheres, teve início a partir da disciplina de jornalismo digital, ministrada pelo professor Antônio Simões. Durante a aula, ele explicou sobre o projeto e sobre a revista Anti-Horário. Então, ele deu a oportunidade aos alunos de escreverem pautas que logo se transformariam em reportagens. Tudo isso sobre a temática de soluções do litoral, que foi a 2ª edição da revista. Em relação à escolha desse projeto, foi algo até predestinado. Quando eu estava em sala de aula, eu e Emily, procurando junto com as meninas alguns projetos que poderiam entrar como pauta, eu achei o projeto do Cerejas da Penha. E desde o primeiro momento, a gente se encantou por algo que a gente simplesmente não conhecia e queria que tivesse uma verdadeira visibilidade. E então a gente conseguiu, marcar uma entrevista. A gente foi para João Pessoa, para a Praia da Penha, que era onde funcionava o projeto. Tudo através do transporte da faculdade, da universidade. E aí, quando a gente chegou lá, a gente foi muito bem recepcionada. A gente ficou muito feliz por poder, conhecer um projeto tão lindo, que era justamente sobre esse empoderamento feminino através da arte. Então, desde que a gente saiu de Campinas, a gente sabia que a gente ia conhecer uma histórias, na verdade, inspiradoras, que marcariam nossas vidas de alguma forma. E marcou, e muito. Ser reconhecidas com uma reportagem como esta é algo extremamente gratificante, porque nós, como estudantes, fazemos aquilo por puro conhecimento, aprendizado e, claro, muito amor por aquilo que a gente faz. Acho que dentro desse processo todo, se a gente não acreditasse em nós mesmas, a gente não tinha conseguido tudo que a gente conseguiu. A gente teve calma, a gente esperou, a gente acreditou no processo, porque, tudo isso teve retorno. Foi um retorno lindíssimo. A gente não tinha como esperar um prêmio tão surpreendente como esse, como foi. E o sentimento é esse, é gratidão. A gente agora vai lutar para outros prêmios. Estamos em busca, do nosso futuro. Então, acho que é essa a mensagem que a gente quer passar. Nós, mulheres, dando visibilidade a outras mulheres com histórias tão bonitas e inspiradoras. É hora do esporte. Para aqueles que gostam de jogar xadrez, um projeto de extensão do Centro de Ciências e Tecnologias da UEPB, o CCT, incentiva a prática do jogo e promove oficinas para aqueles que querem aprender. Tailane Almeida foi ao CCT conhecer o projeto e traz os detalhes agora na reportagem. Concentração, movimentos calculados, raciocínio lógico. Essas são as principais habilidades para a prática do xadrez. Em um projeto de extensão do Campus 1 da Universidade Estadual da Paraíba, realizado no Centro de Ciências e Tecnologia, CCT, tem chamado a atenção por popularizar esse esporte. Com o título A Prática do Xadrez como Ferramenta de Socialização, a iniciativa tem como objetivo ofertar um local de aprendizagem e prática do xadrez, não apenas para os estudantes da UEPB, mas para toda a comunidade, além de proporcionar um ambiente propício para a socialização. O projeto é coordenado pela professora de matemática, Emanuela Coelho. Eu sou bicampeã paraibana de xadrez clássico e sou a primeira mestre nacional feminina da Paraíba de xadrez. Foi um título que eu conquistei no final do ano passado. E aí, como eu comecei a participar dos torneios e comecei a ganhar alguns títulos, as pessoas começaram a cobrar, porque eu sou professora de matemática, e aí no imaginário das pessoas tem uma relação muito intrínseca entre a matemática e o xadrez. Então começaram a cobrar, quando é que você vai começar a ensinar a gente, quando é que você vai fazer alguma coisa para ensinar para a gente. Tanto os alunos quanto pessoas que não têm relação com a universidade. Então, pensando em juntar esses dois públicos, a ideia foi fazer um projeto de extensão, porque num projeto de extensão a gente consegue unir tanto o público interno da universidade quanto o público externo da universidade. E aí o objetivo é exatamente esse, incentivar a prática do xadrez e ensinar para quem sempre teve curiosidade e nunca teve um espaço propício para isso. As atividades contam com o acompanhamento de monitores que são responsáveis por prestar auxílio, orientação e tirar as dúvidas dos participantes. O estudante de física Lucas Silva é um dos monitores. Antes de atuar no projeto, ele só tinha jogado xadrez online. Bom, para nós jogar online é totalmente diferente devido
a quantidade de jogada que a gente vê, né? Tipo, no online é totalmente diferente aqui, como tá indo aqui agora. Por exemplo, eu posso jogar essa peça aqui no online, eu já vejo outra jogada. Aí, acredito que seja isso. Já Francisco Mariano, estudante de Engenharia Sanitária e Ambiental, joga xadrez desde a infância. Ele fala sobre como está sendo o trabalho como monitor. O trabalho em si, eu posso dizer que é bem gratificante, até porque, como eu jogo desde criança, nunca tive esse contato, por exemplo, com pessoas bem melhores, na verdade. Porque, tendo em vista uma espécie de desafio, a gente vê o esforço para melhorar e também para ajudar quem não sabe. Vê que é importante o nosso trabalho aqui enquanto monitores, incentivando a prática do esporte e aprimorando nossas habilidades. Vocês dão todo o suporte, né, aqui para o pessoal? Sim, todos os monitores dão todo o suporte e, em parte, quando a gente tem alguma dificuldade, vamos em busca da professora ou fazemos próprias pesquisas mesmo para tirar as dúvidas do pessoal que vem e tentar ser o mais claro possível, porque a gente sabe que, mesmo sendo um jogo, é um pouco complexo demais algumas pessoas entenderem como funciona toda a complexidade do xadrez em si. O projeto vem atraindo a atenção de várias pessoas interessadas nesse esporte, como é o caso do estudante de computação Lohan Soares. Eu acho a iniciativa boa, eu acho ela interessante, porque ela convida os alunos a trabalharem o raciocínio lógico e a socializarem mais, não ficarem só na sua turma na sala. Já Samuel Ribeiro, estudante de Engenharia Sanitária e Ambiental, está aproveitando as atividades do projeto para se preparar para os Jogos Universitários da UEPB. A ansiedade tá a mil, né? Vou dar meu máximo e, se Deus quiser, trazer a medalha para o CCT. A professora está auxiliando bastante nos treinamentos e espero que dê tudo certo. A professora Emanuela Coelho disse que o projeto tem atraído estudantes de várias áreas. Especialmente nesse horário da manhã, a gente recebe muitos alunos do CCBS e do SEDUC. Então, a gente já tem alunos da filosofia que frequentam, de letras, de odonto, de fisioterapia, de educação física. O xadrez, ele ajuda na concentração, na tomada de decisão, iniciativa, que são habilidades importantes para qualquer área. Então, se você é do direito, por exemplo, você precisa organizar logicamente seu raciocínio para poder argumentar, para poder defender a tese que você está defendendo. E aí o xadrez ele ajuda nessa organização do pensamento, nessa organização de estratégia, que a gente associa diretamente à matemática porque, num certo sentido, é uma coisa mais óbvia. Mas isso é para a formação do cidadão. Então, eu consigo ver a relação, mas qualquer pessoa de qualquer outra área também consegue ver a relação com a sua área em particular. As atividades do projeto de xadrez acontecem às quartas-feiras, às 9 da manhã e às 6 horas da noite, e nas sextas, às 3 horas da tarde. Já nas quintas-feiras, às 3 da tarde, são realizadas oficinas para ensinar a jogar xadrez desde o básico. Quem tiver interesse em saber mais sobre o projeto, pode acessar o Instagram @xadrezuepb. Tailane Almeida para o CBN Universidade. Obrigado, Tailane Almeida, pelas informações. A atleta faixa preta do Karatê, Rafaela das Chagas Bernardo, integrante do projeto de extensão Utilização do Karatê como Instrumento de Inclusão Social, que funciona no Campus 7 em Patos, conquistou mais uma medalha no Open Nacional de Karatê. A competição foi realizada na capital pernambucana e contou com a participação de atletas de vários estados do Brasil. Rafaela das Chagas competiu nas modalidades kata e kumite e conquistou medalhas nas duas. No kata foi vice-campeã, enquanto no kumite ela ficou em terceiro lugar. A atleta da UEPB está classificada para participar das finais do Campeonato Brasileiro de Karatê, que deve ser no mês de novembro, em Brasília. Encerramos assim o CBN Universidade de hoje, que teve a apresentação de Erivaldo Laurindo e Edson Tavares, reportagens de Matheus Ronelli e Tailane Almeida, edição e finalização de Isis Coelho e Lucielen Lima, edição técnica de Apolo Ricarte, direção geral de Hipólito Lucena. O CBN Universidade é uma parceria entre a Rádio CBN Campina Grande e a Coordenadoria de Comunicação Institucional da UEPB. E se você perdeu algum trecho do nosso programa, não se preocupe. A edição deste sábado está disponível no canal Rede UEPB no YouTube. Um ótimo fim de semana a todos. Esperamos por você no próximo sábado, a partir das 9 horas da manhã, aqui na 103.5 FM CBN Campina Grande. Até o próximo sábado. Tchau.
CBN Universidade, na CBN Campina Grande.